Fala galera do Blabologia, sejam bem-vindos ao Café com Quê. Hoje eu tenho um convidado extremamente especial que eu conheço há 5 anos por e-mail. E aí eu tive o prazer de conhecer aqui em Campinas, ele está aqui no Brasil. Eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você? Globalização, né? Globalização, isso é como a internet aproxima as pessoas, né? Não, antes de me apresentar, o próprio Átila, eu conversei com o Átila quase 4 anos. Sem conhecê-lo pessoalmente. Sem conhecê-lo pessoalmente. Mas nesse mundo de internet que a gente está fazendo divulgação ou produzindo conteúdo, é muito comum a gente conversar com as pessoas, trocar vídeo. Isso acontecia muito no Science Vlogs. A gente participava dos vídeos uns dos outros, fazia inserção no vídeo. Cara, eu nunca tinha encontrado a pessoa na vida, assim. É muito maluco. Globalização é isso. Tem um cara, um amigo nosso, o Chico Camargo, ele mora na Inglaterra, né? Trabalha lá, um pesquisador. E aí foi assim, ele foi indicação de um amigo, ele entrou no canal, ele produzia, a gente teve conversas muito pessoais sobre final de doutorado, ele me ajudou, eu ajudei ele. Cara, de repente o Chico, 3 anos depois, aparece na minha casa e parecia que a gente se conhecia há vários anos. É muito louco. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre quis ser padeiro, sabia? Sério mesmo? É verdade isso? É verdade. Meu nome é André Souza, eu atualmente sou Research Scientist, sou pesquisador no Facebook. Formação, eu sou neurocientista por formação, sou mineiro, sou de BH. O que mais a gente fala sobre a gente? Gosto de queijo. Porque é muito louco isso, né? Eu tava escutando um programa, não sei se você tá escutando um podcast que chama Boa Noite Internet, do Cris Dias. Não conheço. E aí ele fala assim, tem um programa que é Você Não É o Seu Crachá. Porque a gente tem essa tendência bizarra. Eu acabei de fazer isso. Quem é você? Eu sou André Souza, eu trabalho no Facebook. E, cara, daí você fala, eu gosto de queijo. Tá, isso também é quem você é, né? Você não precisa ser o seu crachá, né? Não sei falar de mim sem falar onde eu trabalho. Mas é muito esse treinamento bizarro da gente se definir pelo que a gente faz. Pelo que a gente faz, é verdade. E a gente deveria ser, na verdade, muito mais do que a gente faz. Então, vamos começar de novo. Meu nome é André Souza, eu sou mineiro. É isso aí, você é mineiro. Gosto de pão de queijo. Estou aqui em Campinas, vim para um evento de biologia. Mas você não é biólogo? Não sou biólogo. E o que você veio fazer no evento? É verdade, é uma pergunta pertinente. Eu sou biólogo, eu também estava no evento. Mas... A minha formação toda é na área de linguística e ciência cognitiva. E o pessoal do CAEB, não sei como eles me acharam, mas eles entraram, CAEB foi o evento, e eles me chamaram para falar sobre neurociência da linguagem. Ah, legal, como excelente. Que a linguagem funciona aqui na cabeça da gente. Muito legal. Uma outra coisa que a gente estava conversando, que foi o motivo dessa conversa, que é o seu crachá. Cara, você é um cientista fora da academia. Exatamente. E aí, eles me chamaram para fazer a palestra inicial do evento, falando exatamente sobre isso. Então você... O que fazer, como fazer para ser cientista fora da academia. Porque isso é uma coisa meio bizarra da gente falar, principal. Eu não sei, eu tinha essa impressão do mercado americano também. A ciência é muito feita dentro da academia, inclusive nos Estados Unidos. A diferença é que você tem muito financiamento dessa pesquisa que é feita na academia por instituições que estão fora da academia. O incentivo financeiro que vem do mundo privado é muito grande. O financiamento da pesquisa ele é feito fora do público, não é o público que investe nisso. Mas hoje você não está mais nem na faculdade, você está no Facebook fazendo pesquisa. Estou no Facebook fazendo pesquisa, E como isso funciona, cara? Qual que é a lógica? Não, porque assim... Quando a gente pensa em ciência, principalmente a ciência que eu conheço é feita dentro da universidade, a partir da curiosidade do cientista, na maioria das vezes. Pode ser até um conhecimento aplicado, mas eu faço o que eu quero fazer pesquisa. E esse conhecimento ele é público. Então o objetivo da pesquisa final é publicar isso, seja numa revista científica ou seja fazendo divulgação. Qual que é a relação disso dentro de uma empresa? Você está na empresa. Voltando um pouquinho, eu acho que o que a academia faz às vezes, ela elitiza a ciência. Sem dúvida nenhuma. E ela elitiza a ciência fazendo o seguinte, olha, a gente tem um método que a gente utiliza para investigar coisas e esse método a gente aprende como cientista, então a gente sabe, vocês não sabem, então fiquem quietos aí, a gente tem esse superpoder. A gente tem esse superpoder, então a gente sabe como analisar as coisas para resolver problemas. O que a indústria faz, ou o que eu penso que a gente tem que fazer como cientista fora da academia é o seguinte, essa metodologia que a gente utiliza para explicar coisas, ela pode ser utilizada em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas só que você não precisa nem estar numa empresa para poder utilizar um método científico, levantar uma hipótese e investigar, para poder resolver algum tipo de problema.
Então eu costumo falar que para ser cientista fora da academia, você tem que, voltando naquela questão do crachá, parar de falar assim, olha, eu sou PhD em neurociência, ou eu sou PhD em biologia celular. Você tem que falar assim, eu sou cientista. Porque a ideia a cabeça do cientista pode funcionar para solucionar outros problemas. Outros problemas. Você é cientista. O que a universidade, na verdade, te ensina, quando você faz um curso na área de ciência, o que a universidade te ensina é como resolver problemas utilizando um método X. Perfeito. E até eu costumo falar, por exemplo, as pessoas falam assim, mas porque eu formei em letras. Uhum. Minha primeira formação foi letras. Sim. E eu estudava literatura de expressão inglesa. Uhum. Tudo a ver com cognição, com como crianças aprendem e tudo aí mais. as pessoas viram, mas calma, você formou em letras, como assim você é cientista? Porque letras não é ciência. Aí eu costumo falar assim, mas o que define o que é ciência ou não, não é a disciplina. Letras é ciência, ou história é ciência. O que define ciência é o método que você utiliza para investigação dentro daquela área. Sim, sem dúvida. É o método científico. Eu costumo falar que se você forçar muito até psicanálise pode ser ciência. Sem dúvida. Você consegue aplicar o método para explicar algumas coisas da psicanálise. Exatamente. Então o seu papel dentro da empresa hoje, independente da empresa que é pegar esse método e aplicar problemas que estão lá dentro. De problemas. Esses problemas, eles são problemas que você traz ou necessariamente são problemas que a empresa vai apresentar para você e que ela quer direcionar o que você faz? Eu acho que é os dois, porque o que funciona muito, uma pergunta que todo mundo me faz, agora que você foi fazer ciência fora da academia, você não tem mais autonomia. Você vai fazer a ciência nesse que sentido eles querem. mesmo. Na verdade, não. A autonomia, eu tenho até mais autonomia do que eu tinha na universidade, porque o que acontece é o seguinte, olha, a empresa está com esses problemas. Você é cientista, vê pra gente como que você vai resolver isso. E às vezes, eu como cientista, eu levanto hipóteses do tipo, olha, a empresa está olhando para esse aspecto como um problema, mas na verdade, olha esse outro lado aqui. Aí a empresa vira e me diz, então vai lá e... Fica à vontade. Fica à vontade, faz isso pra gente. Como funciona a cobrança por resultado? Porque isso é uma coisa muito comum no mercado acadêmico. Então, assim, a gente hoje tem até o que eles chamam de ciência salame, acho que você já ouviu esse tema. Já. Que, cara, você faz uma pesquisa grande e aí como você tem a cobrança de resultado por artigos e tudo mais, você fatia isso no máximo de pequenos artigos que você conseguir para inflar o seu currículo. Uhum. Cara, como funciona isso quando você está numa empresa? Porque vamos pensar assim, ó, cara, eu trabalhei com dispersão de sementes. Eu trabalhava com como mamíferos interagem com sementes numa floresta X. Por quê? Porque eu achava a floresta X legal e era um trabalho que eu achava interessante, publicava isso. Como que funciona essa cobrança por resultado? Vamos dizer assim, ó, se o seu trabalho, eu sei que em ciência não existe, mas se o seu trabalho não der certo, se você não resolver esse problema, como que isso funciona dentro da empresa? Vou voltar uma pergunta para você, o que é dar certo? Então, essa é a grande questão. Quando a gente fala de ciência, não existe certo ou errado. Você está respondendo sim ou não para determinadas questões ou para determinados problemas. A forma como a gente avalia ciência dentro da academia, ela é muito do que você sabe. Então, basicamente, quando você publica um artigo, e eu gosto de falar isso até dando exemplo da minha área. Quando eu estava na universidade, a minha área de pesquisa era cognição, a inserção entre cognição e tecnologia, mas em termos bem gerais era como a mente funciona. Sim. Então eu costumo falar que eu era meio prostituta acadêmica, eu fazia pesquisa em tudo quanto é área que envolvia a mente humana. Então eu fiz algumas pesquisas na área que a gente chama de ciência cognitiva da religião. Então basicamente assim, você faz simpatia? Se você faz simpatia, por que você faz simpatia? O que acontece na sua cabeça quando você está fazendo simpatia? Então eu escrevi um paper com uma amiga sobre cognição e simpatia. E a gente publicou num periódico que é considerado um periódico de fator de impacto alto dentro das áreas cognitivas. E eu fiquei super feliz. Lógico. Publiquei aquilo, ela ficou super feliz, a gente comemorou, virei para minha mãe e falei assim, mãe, publiquei um artigo na Cognition. Ela falou assim, legal, você ficou sabendo que o Zezé de Camargo separou do Luciano. que é muito mais importante na realidade dela. O impacto que o que a gente faz na academia tem fora da academia geralmente é muito pequeno. E quando ele existe, ele é a longo prazo. Sim. É aquele tipo de coisa. A ciência, às vezes, que a gente está fazendo agora, ela vai ter um impacto na vida do ser humano daqui a 15 anos. Na indústria, a gente é cobrado pelo impacto que o resultado daquilo que a gente faz tem imediatamente para o usuário daquele produto. E, geralmente, esse impacto retorna para a empresa como lucro. Tá. Ou como algum número que move mais alto para uma satisfação mais alta, esse tipo de coisa. Então a sua cobrança é como que você pode, inclusive é uma coisa que a academia geralmente treina muito pouco, como que a gente traduz
o conhecimento que a gente tem para coisas realmente palpáveis. Eu sei que a mente humana gosta de categorizar coisas. Provavelmente alguém na empresa vai falar assim, tá, mas como que isso então vai virar um produto? Como que esse conhecimento pode virar um produto para o Facebook para poder, sei lá, deixar as pessoas mais felizes quando elas utilizam o produto? A cobrança em termos de impacto no produto. E a aplicabilidade daquele conhecimento no produto. Aplicabilidade. A gente tem pesquisa básica também Era dentro da empresa. Era essa a minha pergunta. Isso existe. A gente tem pesquisa básica dentro da empresa, inclusive a minha área dentro do Facebook, ela é muito mais de pesquisa básica do que de pesquisa aplicada, mas essa pesquisa básica ela informa times que aplicam aquilo diretamente em pesquisa, em produto. A ciência básica que você faz, ela é suporte ela já é pensada para ser suporte para outros grupos, Sim, outros times que estão desenvolvendo o produto diretamente. Tem gerentes lá que entram em contato comigo e falam assim, aqui, a gente está fazendo coisa X, a gente precisa do seu time para ajudar a gente a entender essa área. Aí o meu time traz pesquisas básicas para poder entender aquilo. E aí essas pesquisas básicas elas não vão ser aplicadas diretamente no botãozinho do Facebook, mas podem resultar daqui a 2 anos numa mudança desse botãozinho do Facebook. Exatamente. Você está querendo me dizer então que foi você que eliminou os likes do Instagram, é isso? E pode ser que ele vire estrelinha um dia, quem sabe? Não vai ser mais coraçãozinho, vai ser estrelinha, porque cognitivamente estrelinhas ativam o nosso cérebro. Mas é interessante que as pesquisas às vezes que a gente faz, elas podem resultar em coisas mínimas desse tipo. Por exemplo, olha, a gente percebeu que as pessoas, na verdade, elas tendem a clicar mais sei lá, interagir mais com comentários se o símbolo for tal. Uma coisa boba. A gente não chegou a mudar isso a longo prazo, mas teve um teste específico que a gente conseguiu mostrar que o engajamento foi um pouquinho maior. Durante o mês de LGBT, a gente colocou um botãozinho que era uma bandeirinha LGBT. E as pessoas interagiam muito mais. Muito mais pela presença dessa bandeirinha. Pela presença da bandeirinha. Eu tenho uma pergunta, não sei, você responde até onde você pode ir. Quando eu faço pesquisa na academia, você passou por isso muito mais do que eu até, você vai trabalhar com pessoas, você tem um comitê de ética que valida ou não se aquele trabalho pode ou não ser feito. Como que isso funciona dentro da empresa? Você também tem um comitê de ética? Exatamente. Pesquisa com o ser humano passa por uma avaliação e, a depender da pesquisa, porque se for uma pesquisa, por exemplo, de caráter mais invasivo ou que tem até algum fator biológico, e as empresas de tecnologias têm isso. O Facebook nem tanto, mas, por exemplo, o Google tem uma área que eles antigamente chamavam de Google for Life Sciences e agora é Verily. Eles fazem pesquisas na inserção de tecnologia e saúde. Então eles fazem pesquisas mais invasivas do tipo, você tem que tomar uma certa substância para poder ver o que vai acontecer no seu corpo. Tem um comitê de ética externo na empresa. Não é interno à empresa, você tem uma validação externa. Esse comitê ele tem um acordo de não disseminar essas informações, porque, de novo, as pesquisas que a gente faz dentro da empresa, elas não são secretas porque a gente é evil, quer dominar o mundo. Elas são secretas porque se eu estou fazendo uma coisa de ponta no Facebook, se o Twitter souber, ele pode pegar aquilo e aquilo pode virar dinheiro para eles. Isso tem valor de mercado. Tem valor de mercado, exatamente. Então não é porque a gente quer ser evil, é só porque a gente tem que proteger o conhecimento, capital intelectual do nosso grupo de pesquisa. Eu acho engraçado que as pessoas elas conseguem entender isso muito bem com Coca-Cola guardando o seu segredo de fórmula de refrigerante e tem dificuldade para entender isso com redes sociais ou com qualquer coisa que envolva tecnologia. E no final das contas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A empresa está investindo e ela quer ter retorno. E a gente, por exemplo, a gente publica também. A gente tem um próprio setor dentro do Facebook que trabalha exatamente com ajudar os pesquisadores a publicar resultados. A única diferença é que quando a gente está na academia, a gente escreve o manuscrito, manda lá para o periódico, aí o periódico manda para alguns pares, esses pares analisam, voltam para a gente, aí a gente faz as mudanças necessárias. E na empresa, o que acontece, antes da gente mandar para o periódico, a gente tem que mandar internamente para um time de jurídico, que é o time jurídico vai olhar e falar assim, olha, isso aqui você não pode falar, isso aqui se você falar, a empresa talvez pode processar a gente. A gente manda para um time de comunicação, que é um time que vai falar assim, olha, isso aqui, se você falar desse jeito aqui, a mídia pode pegar dessa forma. Esse tema é sensível, você tem que tomar cuidado. Aí depois, avaliado por pares internamente, que aí ele fala assim, olha, isso aqui é legal, mas olha, isso aqui você não pode falar ainda, porque isso aqui ainda é segredo de industrial e tudo mais.
Aí depois que vai pro periódico. E eu acho que essa explicação que você deu não é censura. Não. Ele não está censurando essa informação. Ele está analisando como uma empresa analisaria Isso. aquilo. E protegendo. Protegendo. Do tipo, olha. E é interessante que eu vejo isso até como uma proteção para o próprio pesquisador. Se eu publico alguma coisa e depois alguém, vamos dizer assim, vai processar o Facebook, eu sou responsável por aquele processo Seu inteiro. nome está ali, né? Meu nome está ali e, tecnicamente, a empresa pode virar e falar assim, olha, foi o André que escreveu. Se vira aí. Exatamente. Então, eu financiei. Exatamente. Eu, empresa, financiei. Acaba que é uma proteção escreveu. que a gente tem e eu até gosto disso. E uma das coisas que a gente aprende que é diferente é que a gente aprende a modularizar a forma como a gente fala certas coisas. Que a gente sabe que, olha, se você falar, por exemplo, esse efeito X faz com que as pessoas façam Y. Alguém falou que o Facebook falou isso, aí eles vão pegar, isso vai para a mídia já vai colocar assim, o Facebook falou que se você fizer tal coisa vai acontecer. Um exemplo, hoje de manhã eu estava lendo um artigo, saiu na mídia falando que o título da reportagem era Facebook e Google estão rastreando os sites pornôs que você entra. Essa é a chamada da reportagem. Aí eu fui ler a reportagem e fui ver o report, o artigo mesmo. Aí o artigo mostrou que, na verdade, o Facebook, por exemplo, ele tem um tracker que qualquer outro site pode utilizar de graça. Então, por exemplo, se você tem um site e você quer ver quais as pessoas que têm Facebook estão entrando no seu site, você pega essa API e coloca no seu site. Exatamente. Então vai estar com o nome Facebook, mas foi você que escolheu fazer isso. E que eles fizeram análise de 25 mil sites, e desses 25 mil sites, 10% tem isso, e desses 10% eram outras pessoas que colocaram isso. Ou seja, o próprio Facebook não colocou esse... Se você ler só o título, você fala assim, mas o Facebook fazendo coisa errada. Tem que vilanizar alguém no final das contas, né? Então eles fazem isso até para proteger disso. Se o seu resultado foi X, fale dessa forma para evitar ou uma ação judicial ou que a mídia pegue de alguma forma. Cara, esse é o problema quando a gente fala de tecnologia, porque assim, o Facebook ele é um site gratuito, em teoria, ele tá lá para eu acessar a hora que eu quiser. Tem duas coisas que são importantes. A primeira é que eu acesso, a escolha é minha. Então acho que as pessoas elas têm, isso é minha opinião de verdade, real, não é porque você tá aqui. Eu faço a opção de acessar o Facebook. O Facebook não colocou uma arma na minha cabeça para eu acessar o Facebook. Eu tenho que ter responsabilidade também das coisas que eu faço. A segunda coisa que as pessoas têm que parar de pensar é que é claro que o Facebook está atrás de algumas informações. Isso tem valor. E isso o Facebook não esconde de ninguém que ele usa, ou o Google, ou qualquer... O Google não me dá o Gmail de graça, ele não é de graça para o Google. O Google gasta milhões de dólares para manter o Gmail funcionando. É caríssimo. É caríssimo você manter data centers, é muito caro. Então, as empresas, elas realmente têm interesse, mas as reportagens, elas têm que ser chamativas, porque o cara quer vender jornal. E eu costumo falar que, aí às vezes as pessoas perguntam, mas o que tem a ver você, como neurocientista, dentro desse meio? E o que eu costumo falar é o seguinte, olha, as pessoas conhecem muito pouco, a gente sabe muito pouco como que a mente funciona. Então, qualquer tipo de associação que você fala que a mente é capaz de fazer, as pessoas acreditam. Então, é muito interessante que eles falam assim, olha, o Facebook consegue descobrir, 90% da sua vida com 3 pedacinhos de informação. Isso não é possível cognitivamente, isso não é possível tecnologicamente. Se você virar para mim que a gente conversa, 10 minutos, e com 10 minutos você me fala, 5 coisas da sua vida. Meu sistema cognitivo não vai conseguir nunca fazer um mapeamento total da sua vida, o que você é, o que você faz, o que você gosta, baseado nesse tipo de informação. E as pessoas tendem a acreditar nisso. Do tipo, não, o Facebook tem poucas informações e aí tem o André como cientista cognitivo lá que ajuda a ver como que aquilo vai virar informação. A entender os padrões e criar... O ser humano não faz isso, não é capaz de fazer isso ainda. Inclusive, para a gente conhecer alguém, para a gente saber exatamente das intenções e tudo mais, isso é uma vida. Tenho certeza que tem gente que está ouvindo a gente que convive com certas pessoas há vários anos e que não sabe tudo daquela pessoa. E são surpreendidos, às vezes, por algumas ações que as pessoas tomam que, nunca imaginei que tal pessoa faria isso. Cara, por isso, porque pessoas são muito mais complexas do que seus textos ou fotos ou curtidas no Facebook. Exatamente. Né, cara? E uma outra coisa que eu gosto de falar também, assim, o Facebook, ou Twitter, ou Google, ninguém está interessado no nude que você está mandando. Cara, ninguém está interessado nisso. Nobody cares. Isso é uma outra coisa muito importante. Isso não traz dinheiro para a empresa. As pessoas se acham muito mais importantes do que elas realmente são, na verdade. Exatamente. Às vezes, né? Tem um livro muito bacana de um cara que trabalhou no Facebook, mas ele conhece toda essa dinâmica do Vale do Silício, chama Chaos Monkey.
Fala exatamente isso. Fala assim, olha, essas informações que as pessoas geralmente acham que essas empresas de tecnologia Estão interessadas. ligam, nada. Então, assim, se você tá... eu não vou mandar essa foto aqui pro meu amigo, não, que o Twitter vai pegar. O Twitter não quer nem saber dessa Exato. foto sua. Esse não é o tipo de informação que traz dinheiro. Não sei se você chegou a ver, tem um episódio do Porta dos Fundos, que ele faz o Mark Zuckerberg no... Vi. Que ele vai falando assim, então, deputado, aquele vídeo que você mandou, não quero dizer nada, mas eu tenho uma... Cara, como se você imagina o Mark Zuckerberg assistindo vídeos de bilhões e bilhões de pessoas, né? É incrível. Ontem eu tava, quando eu cheguei no evento, eu dei a palestra inicial, aí eu falei que eu trabalhava no Facebook e tal. Aí depois da palestra veio um rapaz conversar comigo. Aí o nome dele era alguma coisa Brasil. Aí eu falei assim, nossa, que legal, seu sobrenome é Brasil? Ele, como você sabe? Mas você sabe meu sobrenome é Brasil? Eu falei assim, porque eu li no seu crachá. Mas eu acho que a expectativa já era, porra, eu trabalho no Facebook, já sabe meu sobrenome? Sabe tudo. Não, você apertou o botãozinho do óculos, né? Igual a edit do Homem de Ferro, né? Você aperta o botãozinho do óculos no Facebook e te manda todas as informações no seu óculos. Você fala, esse é o Brasil. Esse rapaz mandou um nude ontem. É muito Isso bizarro. é uma coisa também que eu acho bacana de fazer ciência fora da academia, que na academia, geralmente, como a gente vai trabalhar com problemas que a gente tem interesse, a gente acaba modularizando o problema. Não, eu não estou falando que a academia faz análises ou faz estudos menos complexos. A natureza dos dados que a academia tem geralmente são menos complexos. Sim, sem dúvida. E a vida Por uma real... limitação técnica exatamente. E a vida real é complicado. Sim, os problemas que a gente tenta resolver fora da academia, eles são problemas complexos. Então, assim, aquela coisa do tipo, aquele experimento que você aprendeu a fazer na faculdade, todo bem balanceado, controlado. Isso não existe. Esquece aquilo, porque na vida real não é assim. Entendi. Aquela coisinha assim, olha, eu vou fazer um experimento, então tem aqui 3 grupos, cada grupo tem o mesmo número de pessoas, aí eu vou fazer aquela análise Eu vou estatística sortear bonitinha. quem vai fazer o quê, Esquece. ver a normalidade dos dados, isso não existe. Por exemplo, eu fiz um estudo recentemente na África do Sul para fazer o sampling, para conseguir pessoas de uma forma aleatória. Foi uma coisa extremamente difícil, porque a gente está falando de regiões que são mais remotas e o grupo é menor. O grupo é menor, aí você fala assim, mas você tem que dar oportunidade para todo mundo. Tá, então vamos deslocar um carro para essa região remota. Só de eu deslocar um carro para essa região remota, eu já estou dando uma preferência de seleção para aquela região e não para outra região. Ou seja, é um problema complexo. Sim. Grana. Como funciona a grana nesse mundo? Não falta grana nesse mundo. Não falta grana nesse mundo. Se você justificar bem a sua pesquisa, você consegue a grana que você precisar para fazer aquele trabalho. E não só a grana que você quiser com suas limitações, mas... Sim, e não só justificar, porque o que acontece também, uma coisa que eu gosto muito de fazer pesquisa fora da academia, é que a gente tem uma autonomia muito grande e confiança. Então, por exemplo, eu entrei antes de ir para o Facebook, eu estava no Google. E eu lembro que eu cheguei, eu fazia pesquisas com eye trackers. Só que na academia, só para dar um contexto, quando eu estava na academia, eu comprei um eye tracker para o meu laboratório. Só que eu comprei o eye tracker fixo, que é aquele que você tem um monitor e ele fica abaixo do monitor. Que aí eu coloquei no meu laboratório. Aí a pessoa precisa se deslocar até lá para ver o seu aí monitor. A pessoa tem que sentar na frente do monitor e ficar lá sentadinha e, sei lá, se ela mexe a cabeça mais para cá, eu tenho que recalibrar, esse tipo de coisa. E esse equipamento foi caro. E para conseguir esse equipamento, eu tive que escrever uma grant, pedir financiamento. Aí e outra coisa. O aparelho custou, na época, $95 mil. Eu tinha que escrever uma grant de pelo menos 150. Porque parte do dinheiro fica para a universidade. Sim. E depois, mais ou menos de uns 6, 7 meses, o equipamento chegou. Você demorou um mês escrevendo, porque não é simples escrever isso, depois mais 6 meses para aprovar, chegar, comprar. Exatamente. Nem a compra é fácil, inclusive. Nem a compra é fácil. Ainda tem isso, porque a compra ela tem que ser assim, a grant vem para o meu nome, mas aí vai para um fundo da universidade, aí a universidade faz o pedido, aí vem para a universidade manda para o meu laboratório. Tem toda essa burocracia. Quando eu entrei no Google, eu estava no time do Pixel, do telefone do Google. E eu estava especificamente no time da câmera do Google. Então, eles estavam querendo fazer um estudo sobre o seguinte. O iPhone, ele tem um modo, quando você tira a foto, que ele chama de Live Photos. O celular grava 3 segundos antes da foto e 3 segundos depois faz um mini vídeo. Sim.
Porque a ideia toda é que se você tira uma foto, sei lá, num certo momento, pra você não perder o momento, pode ser que o momento seja um pouquinho antes ou um pouquinho... pouquinho depois. O Google não tinha isso, aí a gente queria lançar esse aplicativo no celular, só que a gente queria um marcador, a gente queria mostrar para o usuário, porque é o seguinte, isso traz um problema de privacidade. Lógico, porque você o cara tá no banheiro tirando uma foto. Vai que eu tiro uma foto aqui, Uhum. aí no que eu tô baixando no celular, sei lá, eu mostro uma outra pessoa aqui Sim. e tudo mais. Tem um problema de privacidade, ou seja, a gente tinha que ter um marcador na tela do celular que mostrasse para a pessoa que aquilo estava ativo. que aquilo estava ativo. E a gente precisava se certificar de que a pessoa estava vendo aquilo. Aí eu tive a ideia de falar assim, vamos fazer um estudo usando um eye tracker para eu saber aonde que a pessoa está Vamos olhando. posicionando isso, eu vou colocando o olho do cara para ver onde ele olha mais. Aí achei muito surpreso, o Google não tinha um eye tracker. Aí eu pensei assim, para fazer esse estudo também não adianta eu ter um monitor e o eye tracker o cara fixo. tem que estar... Eu quero o eye tracker, que é um óculos, e é um aparelho um pouquinho mais caro, mas eu tenho o tracker aqui no óculos, aí a pessoa pode usar o celular normal e esse aparelho é mais caro. Mudamos de lugar, porque a nossa bateria obviamente acabou. Pessoal falando de tecnologia. Falando de tecnologia, a tecnologia nos deixou na mão. A gente tava falando, você tava dando aquele exemplo e tava terminando de explicar do eye tracker na van. Isso. Aí o que aconteceu foi que eu pedi minha gerente, falei assim, a gente precisava comprar um. Aí ela falou assim, ok. Eu falei assim, tá, e aí? Ela falou, compra aí. Isso foi 9 horas da manhã, quando foi à tarde, estava comprado. Passou um tempo, ele chegou e a gente começou a fazer as pesquisas. Acho que tem 2 aspectos importantes da gente falar disso. A burocracia, às vezes, ela é importante. Principalmente quando a gente está falando de uso de dinheiro público. É um dinheiro que tem que ter uma prestação de contas em relação ao dinheiro público. Então, a sua chefe no Google ou no Facebook, ou você tem essa liberdade, porque é um dinheiro privado que é de alguém, o dinheiro público é um dinheiro... Mas a burocracia que a gente tem dentro da universidade, ela às vezes ela é congelante. É muito louco isso. E o que eu diria também, assim, eu acho que essas empresas, elas colocam ferramentas, elas têm ferramentas que permitem que a burocracia seja até automatizada. Não é que não existe, né? Não é que o cara está queimando grana, né? Exatamente. Ela tem uma burocracia que ela é automatizada. Então não é o gerente que vai virar e falar assim, me dá a notinha aqui para eu ver o que você está gastando. Mas isso vai entrar num sistema posterior que, de novo, minha gerente falou isso uma vez. Ela falou, olha, se você gastar demais, a gente vai te falar. Assim, você vai ser avisado. Alguém vai saber, né? A gente vai sentar com você, olha, tá gastando muito, mas a gente não vai ficar achando que você vai gastar muito. Só se acontecer. Sim. A gente não vai achar que você gastou R$45 no almoço e você deveria ter gasto 43. Exato. Não. Isso é picuinha, que não faz sentido dentro de um sistema. Não faz, e até porque assim, a quantidade de grana que rola nessas empresas é muito alta. É muito alta. Então, eu lembro que quando eu fui comprar esse eye tracker, eu falei o valor, aí eu falei assim, até porque é um valor alto. Aí ela falou assim, não, isso não é um valor alto. Por exemplo, as viagens que a gente faz de pesquisa e tudo mais, geralmente são viagens caras. Se você colocar passagem, hotel, comida, isso é bastante dinheiro que para academia é considerado bastante dinheiro, mas para essas empresas privadas nem tanto. Eu estava comentando com você ontem, a gente tem começado a trabalhar com empresas e principalmente com o mercado publicitário, e aí você percebe que a escala de grana que esses caras trabalham é diferente. Eu estava conversando com um cara de uma produtora e aí nós tínhamos uma proposta de verba de R$120 mil para acompanhar um projeto inteiro. Era uma semana de projeto, tinha que ter equipe. E aí ele levantou a mão e falou, cara, com R$120 mil eu consigo fazer um vídeo de 2 minutos. Eu falei, cara, com R$120 mil eu consigo passar o ano, não é o vídeo de 2 minutos. Ele falou, não, porque daí eu tenho uma equipe de 30 pessoas, eu tenho 8 horas de locação, eu tenho que locar luz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar. E, cara, é muito bizarro esse mundo que dessa escala de grana. Não só do recurso que eles têm para pesquisa, mas até recurso humano, de pessoal. Eu lembro que a academia, eu costumo falar que a academia funciona igual o futebol, igual o time de futebol, nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. O salário de professor é um salário que varia de acordo com o seu passe. Sim. É assim que funciona. Então, por exemplo, se eu tenho um passe bom, meu salário vai ser um pouquinho alto. Aí, a universidade, sei lá da Popoluca da Serra, vai virar e falar assim, olha, o André é legal, vamos trazer ele pra cá? Eles vão virar pra mim, você quer vir pra cá? A gente oferece tanto. Aí eu falo assim, não sei se eu quero. Aí eu viro pra minha universidade e falo assim, olha, os caras lá estão me oferecendo tanto. A gente oferece tanto mais um pra você ficar. Tá, a gente quer muito. E esse tanto mais 2?
E a gente vai negociando. E aí Sim. acaba que você vê que a disparidade salarial, às vezes, dentro da academia nos Estados Unidos, ela é grande, mas por causa disso. Porque assim, o pesquisador-chefe, ele tem um passe muito alto, ele ganha uma muito grana alto, ele muito ganha alta. muito alto, exatamente. Então você acaba vendo assim, professores que têm um renome muito grande, eles acabam tendo um salário muito alto e outras pessoas têm interesse. Então eu lembro que quando eu recebi a proposta para trabalhar no Google, a minha chefe de departamento chegou, sentou e falou assim, olha, se você tiver interesse de ficar, fala pra gente quanto que Eles vão te pagar, eles qual vão que é o te seu pagar pra salário. gente, Aí eu só respondi, vocês não vão. Você nem falou o valor Não, específico. vocês não vão. Você Porque não eu vai sei- cobrir a proposta. Você não vai cobrir a proposta, porque aí eu já tinha conhecimento da área acadêmica, eu sabia que, por mais Espera aí. óbvio, né? Cara, não tava fazendo barulho. Boa. Que isso, é uma máquina de escrever? Até agora. A gente tava sentado ali, não tinha um fucking barulho. Você tava falando que você sabia que ela não ia ter grana pra cobrir. Isso, e assim, como eu na época eu já conhecia o mercado acadêmico, eu sabia que assim, por mais que a universidade achasse que eu era foda, aquele valor não era um valor que pesquisador nenhum ia ganhar Entendi. para poder ficar na universidade. E aí até a escala. Aí eu fui descobrir um tempo depois que aquele salário, por exemplo, que o Google tinha me oferecido, na verdade era quase nada. Sim. Perto do salário de outros pesquisadores Dentro do Google. Dentro do Google, exato. E talvez isso que você falou da disparidade também seja menor. Então que o líder de pesquisa, ele obviamente tem que ganhar mais, é uma questão hierárquica, mas a equipe dele não tem esse degrau tão grande. Interessantemente, não é muito comum nessas empresas, por exemplo, uma pessoa gerente de X e que o X ganha mais que o gerente. Entendi. Isso é muito comum. Entendi. Até porque o valor que eles pagam na empresa, isso é uma coisa também que a gente tem que meio que desmistificar ou aprender diferente da academia, que na academia é muito título, né? Eu sou PhD, eu tenho 5 pós-doutorados, 200 não sei o quê, então eu vou ganhar tal, porque eu tenho o meu currículo me faz ganhar mais. Exatamente. Inclusive, isso tá no plano de carreira. Sim, sim, sem dúvida. Você tem lá assim, olha, o salário de professor é X, com doutorado você tem esse adicional. Exatamente. De tanto. Você pode ter o doutorado mais merda No do que mundo. quer que seja, você vai ganhar esse Exatamente. adicional. Na indústria, é o que você faz. É o que você Se entrega. você, eu sou PhD de não sei o que, não sei o que. Ok, o que você sabe fazer? E geralmente o que você sabe fazer é o que vai valorizar o seu passo. Sim. Tanto é que a gente tem certas bonificações no final do ano que depende. Algumas empresas só no final do ano, algumas empresas duas vezes no ano. Você tem bonificações que são baseadas no que você fez. Última pergunta, pra gente ir embora. Terceiro local. No terceiro local, mudando de novo, a câmera esquentou. A conversa tá boa e ela fica longa, e é o filme 4K, e cara... Manias. Quem quiser entrar nesse mercado, o que faz? Qual que é o caminho? Eu sei como entrar na academia. Qual que é o caminho para eu virar um pesquisador do Facebook, do Google ou de qualquer dessas grandes empresas de tecnologia? Pois é. A primeira coisa é pensar que você está saindo da academia, você tem uma titulação, que você é cientista. Então, sai um pouquinho da caixinha de pensar, olha, eu sou um conhecedor de biologia celular. Eu, biólogo, teria uma chance dentro de uma empresa como essa para trabalhar com qualquer coisa ligada à pesquisa. Exatamente. Tá. Desde que você seja cientista. E contatos. O networking é extremamente importante nessa área, pelo seguinte. Suponhamos que eu sei que uma coisa que é muito comum, por exemplo, na biologia, é fazer algumas análises de cluster. Então, suponhamos que a gente precise agora de um pesquisador lá no Facebook que tenha expertise nesse tipo de análise. Uhum. Eu vou falar assim, olha, o Emílio, eu acho que ele sabe disso, eu acho que ele está procurando, eu vou entrar em contato, Emílio, você tem interesse? Tem. Aí eu vou... Vem para uma entrevista. Exatamente. A gente tem um sistema de fazer referências internas, referrals. Sim. Não sei nem se ele fala referência. Não, mas ou indicações. Indicações, acho que é a palavra internas e pronto, você entra no Entendi. No pool. E aí o processo de seleção é um processo de seleção para como qualquer empresa. Você vai fazer Exatamente. Entrevista, vai conhecer os seus futuros potenciais chefes e tudo mais. Uma coisa que é muito comum nessas empresas, por exemplo, eles tentam tirar esse viés de eu gostei desse cara pessoalmente, eu quero trabalhar com ele, então vou estar aqui favorável para ele entrar. Uhum. Geralmente as pessoas que te entrevistam não são as pessoas com as quais entendi. Você vai trabalhar. Mas elas te dão um parecer do tipo assim, talvez esse seria um cara que eu gostaria de trabalhar, ele tem tal. Eles tentam objetivizar o processo. E entrar no site. Todas essas empresas, Facebook, Google, Twitter, Netflix, Spotify... Trabalhe conosco. Isso.
entra lá e sempre vai ter as vagas que estão disponíveis. Você pode submeter a sua inscrição a uma dessas Eu vagas. entrei no Google mandando 37 currículos. Caramba, eu achei que você tinha sido... Achei que um headhunter tinha vindo atrás de você, um headhunter tinha vindo... Do Facebook, sim. Do Facebook foi esse o Facebook caminho, mas foi no esse. Google você correu atrás do Eu corri emprego para atrás. entrar. Eu corri atrás. E depois eu tive um financiamento do Google. Eu fui na empresa para poder apresentar os resultados e falei assim, eu quero trabalhar nesse lugar, é fantástico. Entendi. E corri atrás. Aí, isso é uma coisa também, depois que você entra nesse mundo, aí assim, a troca de empresa é muito fácil. Porque E é comum, né? E é Eles muito comum. roubarem, entre aspas. Muito comum. E não só roubar, assim, muito comum. A gente, no próprio Google a gente tinha, por exemplo, alguém que trabalhou no Google, aí alguém do Facebook chamou o cara, foi pro Facebook, aí ele ficou um ano no Facebook, alguém do Google virou e falou assim, você quer voltar pra cá? Volta. Uhum. Voltou, então não tem essa rixa do tipo, você saiu daqui, estamos de mal de você. E vagas para brasileiros super tranquilo. Falando Sempre. inglês fluente é o que precisa para Sempre. conseguir trabalhar num lugar Nessas desse. empresas, sim. Porque são empresas de capital americano, estão Exatamente. nos Estados Unidos, você tem que falar a língua. Exatamente, isso não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas sim, eu conheço vários brasileiros, tanto no Google, no Facebook e nessas outras empresas. Trabalhando em áreas de pesquisa mesmo, área de pesquisa trabalhando, mesmo. levantando informações com método científico e assim por diante. Exatamente. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Cara, muito obrigado Eu pelo que seu agradeço tempo. pelo convite, foi Eu muito sei que bacana. você está na correria, 3 dias aqui no Brasil, mas obrigado por tirar o seu tempo para Sem conversar problema, aqui com a gente. Sem problema, foi muito bacana. Valeu. Valeu, galera. Até. Tchau.